Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a TV Web Ponta Porã Informa, também a Cerro Corá FM 91.5. Vamos lá em nome de Baicaele Semijoias, da Claudete Arif, no telefone 99820-4205. Em nome de Baicaele Semijoias, vamos com o nosso boletim esportivo nesta quinta-feira, dia 12 de março, véspera de sexta-feira 13, né? Vamos falar de Sul Mato Grossense, Campeonato Sul Mato Grossense, novidades aí, né? O Corumbaense foi rebaixado para a Série B do Campeonato Sul Mato Grossense devido à escalação irregular do lateral esquerdo Vandinho em 3 jogos do estadual. Durante o julgamento realizado na Câmara de Vereadores de Campo Grande, né, pelo TJD-MS, o Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul, o time foi punido com a perda de 16 pontos e multa de R$ 500 com a penalidade. E o Corumbaense agora, que tinha 8 pontos, né, ficou com menos 8. A decisão cabe recurso. Os jogadores consideraram essa punição de 3 pontos por jogo que o atleta atuou de forma irregular, totalizando 9 pontos, além dos 7 pontos conquistados nas partidas contra a Cerc, Aquidauanense e Comercial, segundo o portal Arquibancada MS. Aliás, 8 pontos, né? De acordo com a denúncia, Wanderson foi punido no estadual do ano passado com 2 jogos de suspensão. Neste ano, o Corumbaense contratou o jogador que cumpriu uma partida sem jogar, no dia 9 de fevereiro, na derrota para o Águia Negra por 2-1, restando então uma outra partida longe dos gramados a ser cumprida. Mas, segundo o ORMS, o primeiro jogo irregular registrado foi no dia 15 de fevereiro, na vitória sobre a Cerc Chapadão por 2-1. Em seguida, no dia 22 de fevereiro, no empate com a Aquidauanense por 0-0, a última partida irregular do jogador foi na vitória de 1-0 contra o Comercial, no dia 7 de março. O julgamento beneficiou a Sociedade Esportiva Ponta Poranense e o Sena, que ainda podem continuar sonhando com uma vaga nas quartas de final. O Sena, mais difícil, mas a Sociedade Esportiva Ponta Poranense, sim, né? O Sena pega o Comercial lá em Campo Grande, e tá com 2 pontos, dificilmente vai ganhar. A gente tá falando de futebol, tudo pode acontecer, mas dificilmente vai ganhar, né? O time que passou aí perdendo e conquistando apenas 2 pontos em 2 empates aí, um deles inclusive com a CEP, né? E para a CEP a situação já fica mais clara pelo seguinte, né? Além de contar com a perda desses 16 pontos aí do Corumbaense, tem ainda o último confronto contra o próprio Corumbaense, né? Lá em Corumbá. Então, mesmo com derrota, a CEP consegue a sua classificação e a sua permanência na Série A do Campeonato Sul Mato Grossense. Agora, a decisão cabe recurso. O Corumbaense provavelmente vai entrar com recurso e as quartas de final do campeonato deverão ser adiadas, né? Mas dificilmente muda esse quadro aí, porque a irregularidade existe, né? E aí o Corumbaense perde 16 pontos nessa história. Tá com 8 pontos? Então vai ficar com menos 8 negativo a equipe do Corumbaense. E vamos ver o que acontece daqui para frente no Campeonato Sul Mato Grossense, né? Que é uma bagunça por natureza. É mais uma decisão judicial do TJD, uma decisão correta, diga-se de passagem, porque havia a irregularidade. A surpresa nesse caso é aplicar a punição correta, né? E nós vamos ver o que acontece aí no Sul Mato Grossense daqui para frente. Deve ser paralisado, né? Porque o Corumbaense deve recorrer. Mas é muito difícil reverter essa situação do Corumbaense, porque realmente atuou com o atleta de forma irregular. E está no regulamento, então dificilmente reverte essa situação. E na Libertadores da América, a noite de quarta-feira foi de grandes emoções pela Libertadores, com 7 jogos disputados pela segunda rodada da fase de grupos. Entre os brasileiros, São Paulo e Flamengo foram bem, enquanto que o Atlético Paranaense perdeu pela primeira vez. Mas foi o River Plate que chamou mais atenção com uma goleada por 8-0. E perdeu 2 pênaltis ainda, né? Pelo grupo D, o São Paulo se reabilitou da derrota na primeira rodada e bateu a LDU por 3-0 no Morumbi. Reinaldo, Daniel Alves e Igor Gomes marcaram para o tricolor. No outro jogo do grupo foi a goleada do River Plate por 8-0 sobre o Binacional no Monumental de Núñez. Assim, todos os 4 times da chave estão empatados com 3 pontos. A mesma situação acontece no grupo C, com as 4 equipes empatadas com uma vitória e uma derrota cada. O Atlético Paranaense perdeu
para o Colo-Colo do Chile, lá no Chile, por 1-0, enquanto que o Peñarol bateu o Jorge Wilstermann pelo mesmo placar em Montevidéu, no Uruguai. No grupo G, que tem o Santos como líder com 6 pontos, o Olímpia bateu o Defensa e Justiça por 2-1 e chegou a 4 pontos, assumindo a segunda colocação. O time argentino ainda não pontuou no campeonato. Essa partida ficou marcada pela expulsão do atacante togolês Emmanuel Adebayor, principal contratação do Olímpia para a temporada. Ele deu uma entrada violenta em um adversário aos 27 minutos do segundo tempo, quando o time paraguaio já vencia por 1-0, acertando uma voadora na cabeça do jogador do Defensa e Justiça. Mesmo com 1 a menos, o Olímpia ainda ampliou o placar para 2-0 e só sofreu o gol do 2-1 no final. Mas ele deu uma voadora, né? Uma voadora sem noção, o Adebayor no jogo de ontem, que o Olímpia venceu o Defensa e Justiça por 2-1. Se as outras chaves estão equilibradas, o grupo A já tem 2 claros favoritos. Flamengo e Independiente del Valle venceram por 3-0 e dividem a ponta com 6 pontos cada. O Mengão, atual campeão da Libertadores, bateu o Barcelona de Guayaquil no Maracanã com gols de Gustavo Henrique, Gabigol e Bruno Henrique, enquanto o Del Valle, atual campeão da Sul-Americana, derrotou o Júnior de Barranquilla no estádio Tilogallo, em Quito, né? Então, resultados desta segunda rodada da Libertadores: Bolívar 2, Tigre 0. O Universidade Católica perdeu para o América de Cali da Colômbia por 2-1. Santos ganhou do Delfim do Equador 1-0. Palmeiras 3-1 no Guarani do Paraguai. Libertad fez 3-2 no Caracas da Venezuela. O Boca Juniors ganhou do Independiente da Colômbia 3-0. O River Plate venceu o Binacional por 8-0. O Colo-Colo do Chile ganhou do Atlético Paranaense 1-0. O Peñarol do Uruguai ganhou do Jorge Wilstermann da Bolívia por 1-0. São Paulo fez 3-0 na LDU do Equador. O Olímpia do Paraguai ganhou do Defensa e Justiça da Argentina 2-1. O Independiente del Valle do Equador ganhou do Júnior Barranquilla da Colômbia por 3-0. O Flamengo fez 3-0 no Barcelona de Guayaquil. Nacional do Uruguai joga hoje contra o Estudiantes de Mérida às 18 horas. Tem Grenal também na Libertadores hoje às 20 horas na Arena Grêmio, né? Tem Grêmio e Internacional. E encerrando, Racing Clube da Argentina joga às 20 horas contra o Alianza Lima do Peru. São os jogos aí da Libertadores da América. E vamos falar também de Copa do Brasil, já que nós tivemos ontem jogos pela Copa do Brasil. Para confirmar a sua boa temporada, o Atlético Goianiense largou bem no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ontem à noite no Estádio Olímpico em Goiânia, venceu o São José por 2-0. O São José do Rio Grande do Sul, né, levando a vantagem para o jogo da volta. Ferroviária e América de Natal empataram sem gols em Araraquara, enquanto que Juventude e América de Natal ficaram no empate por 1-1 em Caxias do Sul. Fluminense fora e Cruzeiro em casa foram derrotados. O Atlético Goianiense foi mais agressivo e chegou aos gols no primeiro tempo, com Nicolas e Renato Kaiser. Agora pode perder por até um gol de diferença no jogo da volta, marcado para o estádio Passo da Areia, ali na Grande Porto Alegre, na semana que vem, no dia 18, quarta-feira, às 20h30. Na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária não conseguiu superar o bloqueio defensivo do América Mineiro e não conseguiu a pretendida vitória. Agora vai decidir a vaga na Arena Independência, em Belo Horizonte, no dia 19, quinta-feira, às 18h15. Se houver outro empate, a vaga vai ser definida nos pênaltis. Situação parecida para a Juventude, que sofreu para buscar o empate com o América de Natal, mesmo jogando em casa, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No primeiro tempo, Dione abriu o placar para o time potiguar, que segurou a vantagem até os 38 minutos da etapa final, quando Iago Dias empatou de cabeça. Duas grandes forças do futebol brasileiro jogaram e se deram mal. O Fluminense foi até o estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e perdeu para o Figueirense por 1-0. O gol foi marcado por Alemão de cabeça após 37 minutos do segundo tempo. Agora, na volta, dia 19, às 20h30, o Fluminense vai ter que vencer por 2 gols de diferença. Caso devolva 1-0, o time carioca vai levar a definição para os pênaltis. O Figueirense joga pelo empate para chegar à quarta fase. Em pleno Mineirão, o Cruzeiro perdeu para o CRB por 2-0, com gols do atacante Léo Gamalho, um em cada tempo. A situação do time mineiro ficou complicada porque na volta, dia 18, no estádio Repelé, vai ter que vencer por 3 gols de diferença para seguir na competição. Ou vencer por 2 gols e levar a definição para os pênaltis. O CRB pode perder por até 1 gol de diferença, que se classifica. Os clubes nessa etapa já faturaram R$1.500.000 e agora estão atrás de mais R$2 milhões de premiação. Além da vaga, esse dinheiro aí vai fazer uma diferença boa aí nos cofres dos clubes. A terceira fase terá duelos de ida e volta. Em caso de empate em pontos e em saldos de gols,
a vaga vai ser definida nas cobranças de penalidades. Os jogos de ida da terceira fase serão encerrados hoje com mais 4 confrontos. Então, resultados dessa terceira fase: Botafogo 1, Paraná 0, Figueirense 1, Fluminense 0, Juventude América de Natal 1-1, Ferroviária e América Mineiro 0-0, Atlético Goianiense 2, São José 0, Cruzeiro 0, CRB 2. Hoje tem Ceará e Vitória às 18h15, Ponte Preta e Afogados 18h15 também, às 20h30 tem Vasco e Goiás, e às 20h30, no mesmo horário, o Brasil de Pelotas, lá no Bento Freitas, em Pelotas, enfrenta o Brusque de Santa Catarina. Em nome de Baicaeli Semijoias, Claudete Arife, 99820-4205, ligue para esse número se você quiser presentear, né, alguém com uma bela semijoia, ou se você estiver afim, né, de comprar uma semijoia, o telefone da Baicaeli Semijoias da Claudete Arife. Em nome da Baicaeli Semijoias, estamos encerrando nosso boletim esportivo. Se Deus quiser, nós estaremos de volta amanhã aqui na TV Web Ponta Porém Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.